Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Fala Baixista. E olha, aconteceu o retorno. Deu certo, minha gente. O homem voltou. Apareceu. O homem apareceu. Eduardo Tambasco, nascido em 15 de abril de 1976, está de volta ao Fala Baixista. Estou falando de Duca Tambasco. O próprio. Em carne e osso, cada vez mais carne e menos osso, né? Pô, prazer estar de volta, Panta. Que legal, Obrigado cara. pelo convite. Eu tô muito mais feliz, uma vez. cara. Sabe que eu tenho um carinho muito grande por você e eu gosto de explanar isso pra galera, porque você é um cara ímpar. Isso é incrível e é muito legal estar te recebendo aqui. Então, vamos de vinheta? Antes da gente começar a entrevista aqui, eu vim deixar uma mensagem muito legal para vocês. Fala Baixista hoje está acontecendo graças aos nossos parceiros e patrocinadores aí. Então, você músico, você que está procurando acessórios para instrumentos musicais, você vai conhecer aqui a loja HGZ Music Store. Eu vou deixar o link aqui na descrição, onde tem acessórios não apenas para você baixista, mas para você que toca guitarra, toca violão, ukulele e outros instrumentos. Então, conheçam a HGZ. E para você aí que quer montar o seu home studio em casa, o mais importante é você ter um projeto legal e você ter como fazer isso daí de uma forma bem organizada. E a Betrans Consultoria agora está trabalhando com o design do seu estúdio, com toda a logística, ajudando e indicando o que fazer na sua sala. Então, não basta a gente sair comprando uma placa de som e um computador. É legal a gente entender como que a gente pode montar o nosso home studio, ter uma acústica legal, proteger bem o som e ter uma qualidade sonora no teu estúdio. Então, a Betrans Consultoria vai ajudar você no seu projeto do estúdio. Duca, obrigado pelo teu retorno aqui. A gente sabe que a logística não está tão fácil, só pra galera entender, o Ducas não tá mais morando em São Paulo, né? É, mudei. Mudou. Então, assim, a gente tem que fazer dar certo. E que bom que tá rolando. Cara, eu tô vendo aí que a oficina não para, tá sempre na correria. E
E como é que tá a carreira da oficina no geral? Como é que tá acontecendo tudo aí? Conta pra gente como é que tá o momento da carreira do Duca junto com a oficina e também do Duca fora da oficina. Cara, várias coisas acontecendo, várias coisas boas acontecendo, graças a Deus. A gente, nos anos, alguns anos, a gente deu aquele ato um tempo atrás, né? E depois, coisa de alguns anos atrás, a gente voltou com um formato diferente de trabalho. Hoje a gente meio que trabalha quase que por temporada. Porque parte da banda tá morando nos Estados Unidos, né? Jean e Juninho estão morando lá. O Juninho tá fora também? O Juninho também. Tá. E, consequentemente, a logística disso muda tudo, né? E, por incrível que pareça, pro lado bom. Porque a gente tem concentrado mais os shows quando vai fazer. Antigamente, a gente trabalhava assim: quinta, sexta, sábado, estrada. De janeiro a janeiro. E com algumas férias, poucas férias. Então era mais puxado. No modus operandi antigo. Era mais puxado e é óbvio, né? A gente acostuma a tudo é possível de se adaptar. Mas nesse novo formato, a gente concentra mais, trabalha durante um bom período e o resto do ano, entre aspas, fica um pouco mais livre para novos projetos. No meu caso, que tenho meus alunos no curso Gravidade, enfim, gravações do meu canal, geração de conteúdo, que é uma coisa que eu gosto de fazer. A paternidade, que dá um trabalho do caramba. E por aí vai. Então, acho que esse novo formato tem sido bem interessante. A gente excursionou, como eu falei, a gente tem feito alguns revivals, digamos assim, rememorando algumas tours, alguns álbuns antigos e clássicos. Tem álbum nosso que já tem 20 anos ou mais, né? E a gente está revisitando esses álbuns na atualidade. E a gente tá meio que digamos que nesse ano a gente tá agora, né? Tocamos já algumas vezes, os meninos vieram pro Brasil, fizemos algumas cidades. Vai ter mais algumas agora no mês de junho. Julho a gente vai para os Estados Unidos, toca lá nos Estados Unidos, vai fazer algumas cidades lá. No final do ano a gente faz mais algumas cidades no Brasil e encerra esses revivals todos. Junho, você diz agora, no começo de junho ou... Agora. Agora no comecinho de junho, né? Começo de junho. Porque esse programa, se não me engano, no começo, dia 5 de junho, hoje está indo ao ar o programa, não sei a data, tá, gente? É uma estimativa. Mas então agora está acontecendo, basicamente, essa turnê do Oficina nos Estados Unidos, então. Sim. Nos Estados Unidos, julho. Julho, Estados Unidos. Então em junho a gente tá no Brasil. A gente faz alguns shows no Brasil. Agora, né? Junho agora a gente faz alguns shows no Brasil. Os meninos vêm pra cá e depois a gente vai todo mundo junto pros Estados Unidos. Fazemos lá a gente vai fazer umas 4 ou 5 cidades. Desde Boston, talvez legal. Chicago. Ainda tá em vias de algumas cidades da Flórida. Que animal. E Oficina hoje, o Luffy voltou? Na verdade... Ou o Luffy não tá mais? Na verdade, não. Na verdade, o que acontece é o seguinte. Oficina G3, sou eu, o Jean e o Juninho. São os 3 caras que se mantiveram. São os 3. Exatamente. A empresa Oficina G3 são os caras que se mantiveram. E hoje, alguns que fizeram parte da nossa história têm revisitado junto com a gente esse repertório, esses repertórios. O PG tem feito muitos shows com a gente. Tem sido muito legal porque a gente não tocava junto há muito tempo, né? Então é legal, né? E ver que a gente tem uma química muito boa, sabe? Apesar do tempo do tempo que a gente não fazia nada juntos, de um tempo pra cá, nos últimos 3 anos, agora eu não lembro, eu sou ruim de data, mas nos últimos 3 anos a gente tem tocado juntos e tem sido fantástico. E o Luffy fez a primeira parte desses revivals, que envolvia os álbuns que ele tocou, que ele gravou, Sim. né? Daí depois, esse ano, quem está fazendo, como a gente está revisitando Meus Próprios Meios, essa música que vocês ouviram, é o Aposan. O Aposan voltou a fazer também. Tá fazendo. Que legal. Daí nos Estados Unidos, a gente vai... Como lá vai ser faz muitos anos que a gente Depois não da volta. guerra foi um álbum gravado pelo Alexandre Aposan. Foi, depois da guerra. Eu falei Meus Próprios Meios. A música que a gente tocou aqui do álbum depois da guerra, correto. 2008, né? Isso, 2008. O tempo passa, hein? Tem 25, o álbum já tem 17 anos. Passa bastante. Então, pois é. Então, assim, a gente tá fazendo isso. Nos Estados Unidos o Luffy vai fazer, porque nos Estados Unidos a gente vai fazer como os brasileiros, especialmente que moram lá, muitas vezes já estão muito tempo sem ouvir o nosso trampo, a gente vai fazer um catado mesmo, assim, de vários... Vai lotar. Não, shows... A gente já tem
Os ingressos já estão à venda lá. Já deve ter. E já tem... Esgotado. Não, esgotado não, mas tá indo muito bem. Próximo do graças a Deus. sold out já. Bem próximo. Puta, que legal, cara. Isso é maravilhoso. O Oficina... A força da Oficina G3 é um negócio que me espanta, cara. Porque... Meu, aonde vocês vão... a galera cantando o show inteiro, sold out. E a conexão que vocês têm com o público é uma coisa... É muito genuína, sabe? É muito legal de ver, né? E... Fora a qualidade musical, que isso aí é inquestionável. De todos vocês são músicos extraordinários. Mas, assim... Essa sinergia com o público, ela... Chega pra vocês sentem isso ao vivo, né? Com certeza, com certeza. Eu gosto sempre de comentar algumas experiências que eu vivi ao longo da minha vida em shows, porque imagina, são 30 anos tocando praticamente os mesmos repertórios, com os mesmos caras. A possibilidade de você acabar caindo numa rotina e ser engolido pela rotina é muito grande. E você não entender o valor daquilo que você está fazendo. Isso é muito grande e acontece não uma vez, acontecem várias vezes. Sim. E eu acho que Deus é muito generoso comigo, porque várias vezes que isso aconteceu, eu tive a possibilidade de ser fisgado de volta. Como, por exemplo, coisas bobas. Eu tô tocando, totalmente displicente, pensando assim, caramba, esse show tá sendo tarde. Tocando uma música, mó vibe. Estou com fome, quero comer. Tô com fome. De repente eu olho pra um garoto na minha frente, assim, cantando Espelhos Mágicos. Assim, a todo pulmão, assim. A música inteira, né? Assim, você vê o cara olhando pra mim, assim, nasceu, morreu, sofreu por nós, seu sangue lá na cruz derramou. Cara, isso é um... Na hora já Nossa, liga, né? Velho, é um negócio assim que eu falo, cara... Deixa eu reorganizar aquilo que eu vivo e realinhar minha rota aqui, repensar a minha própria trajetória. E isso aconteceu várias vezes ao longo da minha vida. Então, como você falou, né, dessa química que acontece, não é uma coisa só daqui pra lá, né? A gente não entrega algo e as pessoas ficam felizes, tocadas, motivadas, mudadas. Não, muda de lá pra cá também, direto, cara, várias vezes. Por exemplo, uma outra história que eu gosto de contar. Carolzinha, do Super Combo. Ah, Carol Navarro. Sim. Tô lá tocando, mesma coisa. Passa um tempo, tô tocando. O Super Combo tá abrindo pra gente num show que aconteceu no Arujá. Daí eu tô lá vendo a Carolzinha tocar. Cara, eu vendo aquela menina arregaçada. Pra lá e pra cá, pulando no palco. Com uma vida, mano. Entregando, assim, com uma entrega. E eu olhei pra mim e pensei assim, cara, que mané que eu sou, velho. Como eu posso estar aqui, sabe, preocupado que tá tarde ou que tá frio, que essa chuva, que a organização não fez isso ou não fez aquilo, e eu tô aqui vendo essa menina entregar tudo. E ali também mais um puxão de orelha, assim, de Deus pra mim. E ela tem uma energia muito boa, né? Não, porque ela canta pra caramba, ela toca. Ela já teve no Fala Baixista, já. Show de bola. E é Beijo, muito gente Carolzinha. boa. Beijo, Carol. Gente finíssima. E musicista incrível, né? Sem dúvida. E, pô, legal demais, Duca. Eu fico feliz aí de ter visto. Eu acompanhei quando teve aquela live, daquele boom do retorno da Oficina, né? De repente eu vi lá, o Valtão tava naquela live, na batera, né? E a ideia do Matheus Assato já tava no esquema, foi de última hora, porque eu vi que ele tocou nessa live, né? Cara, o Matheus é o seguinte, muita gente não sabe, mas o Matheus, a gente conhece o Matheus desde que ele tinha 12 anos de idade. Porque a gente toca em Campo Grande, ou seja, dentre tantas cidades do Brasil, a gente tocava lá e os pais do Matheus são muito queridos. De Campo Grande? De Campo Grande. Ele é natural de Campo Grande. Tá. Mato Grosso do Sul. Eles são muito queridos, Mato Grosso do Sul, justamente. E uma vez, nessas coisas de igreja, antigamente era muito comum isso, tá, gente? Você vai tocar numa região, você não dorme, os caras não arrumam um hotel, vai dormir na casa de irmão, irmão da igreja. E a Marlene ofereceu a casa dela. E fui eu e o Juninho dormir na casa dela, Jean, não lembro quem tava na época, em outra casa, e por aí vai. Daí o Matheus, ele chegou, ele tinha 12 anos, ele quis mostrar pro Juninho que ele já tava tirando as músicas. E a gente olhou, falou, caraca, velho. Já era monstrinho, já. O moleque toca tudo. Juninho do céu, ele toca tudo. Então, assim, a partir dali a gente foi criando uma amizade muito grande. Ai, que gostoso. E não só essa questão da amizade. Uma coisa que eu acho muito bonita da parte do Matheus é que ele tem
ele tem muito respeito à história que ele mesmo construiu. Sim. Da onde ele veio, o que o inspirou, quem o inspirou, os pais dele que financiaram todo o sonho dele de poder estudar fora. Então ele é um menino que ele sempre revisita a memória dele para que isso não se esqueça. E o que acontece? Isso é Quando legal, a gente né? tá... Não, incrível. Na idade dele, Isso é preservar a incrível. raiz, assim, né? Exatamente. E ele chegou, dado isso, quando a gente falou de fazer as músicas, ele chamou a gente e falou assim, mano, eu preciso participar disso. E o Matheus hoje, ele já é gigante, ele é mundial, entendeu? Tocou com artistas de renome internacional aí, né? Uma curiosidade, os pais do Matheus são meus padrinhos de casamento. Que legal! Eles são padrinhos de casamento da gente. Então tá super em casa, né? Tá em casa. Super em casa. Então, assim, ele falou, né? A gente falou, claro, bicho, você aqui, hoje você é gigante, mas a visão dele não é no sentido, tipo assim, ó, a gente ter o privilégio de ter o Matheus. É ele pedindo, falando, mano, Sim. deixa eu tocar com vocês, cara. Ah, mas é nítido. Imagina, o cara Eu gigante. acho que a vibe que ele tava naquela live, todo mundo viu que ele tava felizão ali de estar com uma banda que ele é. Não, e que é genuíno, porque o referência cara pra ele, tem né? muito respeito. Isso eu acho muito Ah, bonito, legal porque demais. ele podia, como muitos músicos, subir no tamanco, ficar soberbo, esquecer as pessoas que um dia estavam lá atrás com ele, mas não, Perfeito. cara, o cara fica Que legal, uma que lição legal pra que você você- aí, viu, baixista? Que de repente tá dando uns slap mais rapidinho. Olha aí, hein? Manter o ligado. pé no chão sempre, hein, Exatamente, gente? Isso sem aí dúvida. É importante pra qualquer músico, não só músico, né? Qualquer Qualquer coisa situação da da vida, né? Sim. Eu vou passar para outro departamento agora, que é o seguinte. Você falou do curso Gravidade. Eu acho que você tem mais cursos lançados, além do Gravidade, Eu né? tenho 2 cursos, na Dois verdade. cursos, né? Como é que tá o lance de aulas, cursos? Como é que se administra toda essa coisa de marketing, suporte, essas coisas todas aí? Então, eu tenho 2 cursos. Eu tenho o curso Gravidade e tenho o curso Teoria da Gravidade. É uma brincadeira com a teoria da gravidade. Enfim, nessa coisa, o primeiro, que é o curso Gravidade, fazendo essa brincadeira, né, com o baixo ser a gravidade da música e tal. Então eu explico pro baixista a função dele, coisas meio essenciais, necessárias do começo, já começando a dar uma pitadinha em questões um pouquinho mais teóricas, mas a teoria é mais para alicerçar a técnica. Sim. Entendeu? É só para ter um mínimo para a gente poder conversar. Porque o foco do curso Gravidade é a técnica. Então, o cara tocar com postura, entender como acessar as cordas, mapear braço, por aí vai. Linguagens diferentes, abordagens diferentes para diferentes estilos de música. Isso é legal, hein? Exatamente, porque, Isso é muito legal. porque eu já tive a experiência de ver músicos que o cara arregaça num estilo musical e ele vai fazer um rock, por exemplo, que é um estilo musical para muitos músicos às vezes o cara olha com um certo desdém pro rock, porque rock é fácil. Tem. Então, e eu já vi músico desse tipo que foi tocar um rock e deu uma certa vergonha alheia, porque faltava a linguagem. Faltava a O mão. cara faltava a mão. A mão de pedreiro que eu brinco, né? Do cara. Faltava né? a mão. Sentar-lhe a pata aqui, assim. Então, assim, e tudo bem, não é um problema. O cara não é obrigado a tocar todos os estilos musicais, mas acho que é bom respeitar os estilos musicais, né? Com certeza. E então, consequentemente, como eu gosto de muitas coisas, eu tenho consciência de que eu não sei abordar todos os estilos musicais com qualidade, mas eu gosto, por exemplo, gosto de groove, gosto de rock. Então, eu tento ali no meu curso fazer com que os baixistas transitem entre essas duas dinâmicas. Porque, por exemplo, você vai tocar uma coisa mais groovy, você tem que ter as notas mortas, né? As ghost notes, tem que ter um pizzicato mais justinho. Mudar a técnica, a postura, a forma de postura atacar da mão, acorde, você tem que tudo. ter. Na hora que você vai tocar o rock, você pega essa justeza, daí você joga fora, entre aspas. É Você energia tem mesmo. energia. Então, assim, tem essas especificidades do estilo que eu abordo no curso Gravidade. No teoria, eu já... Legal isso aí. No teoria, como o nome sugere, eu já abordo questões mais teóricas. Exatamente. Pro cara saber o que ele tá tocando. Eu até brinco com a minha filha, né, que agora tá toda baixistona lá. Ela tá. Nós vamos falar sobre isso daí. Eu falo pra ela assim, filhota, legal, mapeou o braço, tá tocando, as posturas tá bonitinho, isso aqui, mas agora vamos tentar entender o que você tá fazendo. Teoria entra nessa parada, né? Entendi. Porque é legal porque
uma coisa que eu falava para os meus alunos, os meus cursos, eles são cursos gravados. Então eu só dou um suporte quando o cara tem uma dúvida ou outra, mas eu não é aquele acompanhamento, até mesmo porque não tem como, né? Sei lá, milhares de alunos, muita coisa. Impossível, né? Mas uma coisa que eu falava quando eu dava aulas presenciais, eu falava para os meus alunos, cara, você tem que pôr na tua cabeça o prazer que é você entender a música. Tipo um videogame, sabe? Sim. Quando você passa de fase, você vai lá jogando, daí você passa de fase e aquilo ali te dá um prazer. Ele te Porque eu acho que proporciona... abre um novo... Você está explorando um local, sabe? Uma porta nova e um local novo para você. Né? E tua visão de enxergar a música. Porque quando você tá ouvindo música, daí de repente, por exemplo, vamos pegar um artista qualquer, o Seal. O Seal, ele tem algumas músicas que ele trabalha ali... Ele fica migrando em tonalidades menores e maiores dentro do mesmo acorde. São menores, só maior, exemplo, acontece aí. Por exemplo, uma pessoa que não tem essa proximidade com a questão teórica, ela vai ouvir, ela vai achar bonito, não sei o quê. Quando você mergulha na teoria musical, mesmo que você não seja um as da teoria, mas tem um mínimo ali, quando você vê o cara transitando ali nos acordes, você fala... Dá um negócio bom, aquilo dá uma riqueza, assim, entra muito bem aos ouvidos, assim, e te causa boas sensações, né? Então, eu acho que é para melhorar também a tua experiência enquanto ouvinte também de música, não somente para tocar, com certeza. Né? E os cursos, eles ainda estão disponíveis ou você faz lançamento por época, assim? Ou o cara, se quiser, ele pega o link e pode comprar o curso a qualquer momento? Ele pode comprar a qualquer momento. Aberto, deixa ele aberto, né? Deixa ele aberto. Eu também, a mesma coisa. Eu não faço essa, tá aberto, compra quando quer. Exatamente. Porque eu acho que o curso online é justamente para trazer essa liberdade pro aluno, de estudar quando quiser, aonde quiser, justamente. Essas coisas, né? E, cara, pegando o gancho da filhota aí, da Naomi, eu vi um vídeo aí que o pai coruja deu uma chorada no final do vídeo, né? Ah, incrível, né? Então, assim, partiu dela, partiu de você. Como é que surgiu esse lance dela tá tocando baixo e a sensação de vê-la no palco, né? Cara... Fala pra galera isso daí. A história da Naomi é muito boa, porque aquela história do santo de casa não faz milagre, sabe? Casa de ferreiro, espeto de pau. Então imagine vocês que na minha casa tem uma pancada de baixos e vários deles eu faço questão de deixar fora do case, fora do bag, para ficar acessível. Sim. Porque uma coisa que eu sempre gostava de falar para os meus alunos também, deixa o seu instrumento fora do bag, deixa ele olhando para tua cara. Porque daí o teu baixo vai olhar pra você vai olhar pra ele e vai falar assim, ó, hora de tocar, entendeu? Se ele tá guardado lá num canto, vai ter um fator impeditivo ali. Então tá ali todo aquele ambiente musical lá em casa. Tem baixo na sala, tem baixo na parede, tem violão, tem baixolão, contrabaixo acústico, tem aqueles que ficam do ladinho do outro, tem no meu quarto também. Então, assim, música tem pra tudo que é lado. A casa é forrada de contrabaixo. De instrumentos musicais. Banjo, tem o teu banjo, sanshin, que é um instrumento japonês. Sim. Várias coisas. Então, assim... Ela tá ali vivendo nesse ambiente que tá ofertando possibilidades para ela musicais. Mas ela nunca se interessou. Na verdade, nunca seria um exagero. Cantar um pouquinho ali, não sei o quê, mas o baixo, nada. Daí, cara, eu acho isso muito legal, porque a gente não pode desprezar o poder como que fala? Da representatividade. A gente nunca despreze o poder da representatividade. Veja bem, a minha filha vivendo submersa nesse mundo de contrabaixo e nada. Um dia, uma menina na época, com seus 14 anos, a mesma idade dela, menina igual a ela, tocando o baixo, viraram amigas. Daí nessa que elas viraram amigas, troca mensagem daqui, troca mensagem dali. Um dia, Aninha de Leones, vocês devem saber quem é. Que esteve aqui já também. Arrebenta, uma musicista fantástica. Chegou pra mim e falou assim, tio, a Naomi vai vir no show de Goiânia com vocês? Daí eu falei, poxa, lindona, a passagem tá muito cara. O tio não... Tentei até olhar na época e realmente, sabe aquelas passagens de última hora? Preço, eu falei, vai inviabilizar. E as duas já eram amigas. Sim, elas trocam mensagem e eu só tô na minha. As amiguinhas estão trocando ideia. Tio, porque eu queria dar um presente pra ela. Mas tudo bem, você leva pra ela. Tá bom, cheguei lá no show de Goiânia, ela inclusive tocou comigo no show.
muito bonitinha, muito fofinha. E toca muito, hein? Toca muito e tal. Senhora. E ela chegou e me deu pra levar pra Naomi um baixo, um contrabaixo. Ela pegou um dos baixos dela e deu de presente pra Naomi. Falei, Olha nossa, só! Aninha, que lindo isso. Não sabia dessa história, cara. Pois é, que demais, né? Não sei o quê. Levei pra Naomi. Cheguei em casa, filhota, a Aninha mandou um presente pra você. Daí a Naomi ela é muito tímida. E ela é muito... Assim, ela é muito... Ela Na não dela, é né? expansiva, né? Ela é muito na dela. Dela. E ela ficou muito feliz do jeito dela, mas você viu o olhinho marejado ali, feliz com o presente quando eu dei. Peguei do porta-malas, daí ela ficou ali. Cara, sem brincadeira. Não deu um mês, ela falou, olha papai, o que eu tô fazendo aqui. Nem lembro a música, mas ela tava tocando uma música. Deu, você tá... Desculpa, um mês eu tô exagerando. 2 meses. Foram 2 meses. Mesmo assim, é um curto período. Foram 2 meses, ela tocou uma música. Daí eu falou, você acha que isso dá pra postar? Eu falei, claro que dá, meu, tá perfeito. Daí, claro, tinha suas imperfeições, o dedo ainda, faltavam uns calinhos no dedo, mas o ritmo tava lá, a postura tava razoavelmente lá, a música tava, o repertório, ou seja, a sequência das notas tava... Falei, meu, manda ver, filhota, senta o pé aí, pode postar. Daí foi a partir dali. Então, assim, o que eu acho bonito nessa história, que tipo assim, por mais que ela tivesse ali envolvido com instrumentos musicais ali em casa o tempo todo, a representatividade, aquela menina que é igual a ela, da mesma idade, Sim. Isso trouxe uma química boa pra ela. Porque se a minha amiga tá tocando, eu acho que eu posso tocar também. E outra, Né? a Tem essa postura coisa, da né? Aninha também. A postura da Aninha Estimulou ela, né? muito. Você não faz ideia. Você vê assim como estimula, troca ideia, vem pra cá, não sei o quê. Então é bem bonito de se ver. Então E é de família, e viu? ela tá Porque- arregaçando, né? Você vê que tá cada vez melhor. Sim. Cada vez melhor. E agora, daí chegou num estágio dessa brincadeira aí, que ela já me pergunta, papai, que isso aqui, não sei o quê. Porque lá pelos seus 14, ela ainda tinha aquele ar um pouquinho teimoso de adolescente, de você não sabe o que você tá fazendo, sabe? E eu não me importo, que eu sei que isso é fase, que com certeza eu já fiz isso também, entendeu? Sim. Minha mãe já falou alguma coisa pra mim, mãe, você não sabe de nada. Que adolescente que não falou isso, né? Então, Típico de adolescente. né? normal. É a fase da vida. É a todo fase mundo da passa por vida. isso, né? Aquela disruptura entre a Sim, infância e o ensaio da vida adulta. Então Sim. faz parte, daí beleza. E agora, já há alguns anos já de contrabaixo, algum tempo, né? Alguns anos não, algum tempo de contrabaixo, ela de vez em quando fala assim, isso aqui tá certo? Sabe? Vem cá, isso aqui tá... melhora um pouquinho a postura. Você não tá conseguindo acessar o dedinho, né? Joga o cotovelo pra dentro. Tá aqui, por aí Isso, que vai. legal. Então a gente vai... Eu vi o vídeo Melhorando. dela tocando ao vivo. Uma música que ela encerrava no baixo fazendo um lance de Charlie Melody. Sim. Qual tema que era? Essa aqui, né? Toca pra gente um pouquinho. Deixa eu pôr o fone pra ouvir também. Bonito, né? E ela Cara, e fazendo, ela sozinha tocou lá, na coragem. Perfeito, É. bonitinho, concentrado. Eu vi que ela é bem concentrada, assim, né? O pessoal chegou do lado dela, o PG fez uma graça, mas ela tava lá, concentrada. Que legal. Eu acho muito legal que, por exemplo, Aí o você Jean... subiu no palco e falou depois desse fala. vídeo. Eu vi esse vídeo. Eu acho muito legal que o Jean, todos eles, óbvio, né? Pô, os caras... Viu ela crescer, né? Nascer e crescer. né? Nascer, crescer, pegaram no colo. Mascote da banda. Tio Jean, tio Juninho, não sei o que, Isso. por aí vai. E o tio Jean vive chegando pra ela e falando assim, lindona, arrebenta, eu quero que você se divirta, isso aqui é diversão, esquece a tensão, óbvio, a gente acaba ficando um pouco tenso, Sim, não tem como. mas eu acho bonito esse cuidado que eles têm, Sim. sabe, de todos eles chegarem assim e abraçar e falar assim, vai que vocês são a nova geração. Pra mim é muito gostoso ver, eu nunca forcei a barra. Foi Nunca natural. forcei. Desde criancinha, ela novinha, eu apresentei, dei bateriazinha daquelas de criança pra ela. Ela tem o ukulele, violão, o tio Juninho deu um violão pra ela. Que legal. E por aí vai. Então ela estava sempre ali tentando alguma coisinha ou outra, mas legal. por incrível que pareça, o baixo... E eu sei, eu brinco, né, que o santo de casa não faz milagre, mas eu tenho consciência que por mais que o incentivo tenha vindo de fora,
Eu sei que existe ali uma paixão mesmo de pai para filho, a coisa da família mesmo ali que é implícito, não é algo explícito, e isso foi construindo nela esse desejo de ser uma contrabaixista. Ah, é legal demais. É muito legal você contar isso pra gente, dar esse relato aí de como foi o processo, porque acho que a própria Aninha contou na entrevista dela, da Naomi, ela chegou a falar em algum momento da Naomi tocando e tal. Isso é muito legal. Isso é muito bacana. Duca, eu estou vendo um dos baixos mais bonitos que eu já vi na minha vida no seu colo. E diria que é uma novidade aí no setup. Temos um contrabaixo signature do Duca Tambasco em mãos, né? É uma novidade, 100%. Conta tudo sobre ele aí pra gente, por favor. Cara, é o seguinte, eu já tô há alguns anos com a SGT Guitars, e a SGT sempre fez instrumentos. Na parte das guitarras, eles têm um shape moderno, que são as M1. Mas eles também têm as Tele, as Strato, tem as Les Paul. E na parte dos baixos só tinha os shapes mais classicão. Jazz Bass, Precision e Music Man. O trio clássico, né? Exatamente. Tudo meio sob encomenda, por aí vai. Tá. E eu conversando com o Robson, né, a gente sempre troca ideia sobre isso, sobre música, sobre instrumento. Além da música, eu sou muito apaixonado por toda essa questão, a tecnologia, a construção, escolha de madeira, captadores, você é um cara que gosta bastante de Eu gosto. Esse é o meu videogame, mano. Meu videogame é isso aqui. Só que eu passo horas lá no meu estúdio fuçando, timbrando e retimbro, daí visito os timbres que eu fiz, pego outro baixo. Pra mim é bem prazeroso isso. Sim. Então eu falei, cara, eu acho que passou da hora, né, da SGT ter um modelo, também um modelo moderno, né? Vamos, e ele também, o Robson também queria. Tá. Eu falei, vamos trabalhar junto. Então a gente começou um trampo de pesquisa. Pesquisar, tentar fazer alguma coisa, obviamente, autoral, mas sem fugir de algumas coisas clássicas. Algumas pessoas, teve até um cara que chegou, quando viu, falou assim, cara, é um F-Bass com headstock de Madison Bass, né? Pela pintura ele lembra o F-Bass, realmente. O que eu falei para os caras é o seguinte, não vou negar, dentre as pesquisas de design que a gente fez, o F-Bass e o Madison Bass foram baixos... Estavam lá. Na pesquisa. Só que o que difere, né, de um F-Bass? As guitarras da SGT, a M1, elas têm o F-Bass é aqui, né? Ele vem e ele faz ao contrário. Ele diminui aqui. Tá, aqui ele diminui, é verdade. As guitarras da SGT são assim. Daí eu falei, cara, vamos tentar fazer um shape com acesso melhor aqui a partir da oitava, uma coisa um pouco mais moderna. Porém, por que você não explora essa questão desse cut aqui que você fez? Sim. Daí ele falou, pô, pode crer, daí fez isso aqui, daí acaba lembrando, mas se você põe um do lado do outro, você vai ver que é quase que um espelhado, né? Sim. Que o F-Bass é ao contrário, sim. Ele diminui aqui, o nosso ele vem menor e aumenta. E o F-Bass também tem os captadores pintados na cor do corpo também, normalmente, né? Também. E essa coisa da cor, né? Essa coisa da cor que é outra coisa, né? O F-Bass tem alguns onde o gradiente vem daqui pra cá. Sim. Tem um luthier... Otto, não lembro agora, canadense. Eu acho que eu já ouvi falar. Que tem um baixo dele com um flamed maple no tampo, com esse gradiente de cima pra baixo. Quando eu vi aquilo, eu falei, mano, vamos fazer um desse pra mim, cara, o gradiente de cima pra baixo, porque os F-Basses vêm daqui pra cá. E o Robson já fez algumas guitarras com esse gradiente daqui pra cá. Mas eu nunca tinha visto um baixo, exceto esse... canadense, acho que é canadense, de cima pra baixo. E o gradiente dele é bem mais sutil. Tá. É bem mais sutil. Daí eu falei assim, vamos escurecer mais a parte de cima. E, enfim, e deu nisso aqui. O charme, acho que foi essa finalização dessa pintura no gradiente. Ficou maravilhoso. Isso aqui é incrível. Ativo, né? Ativo. Os caps são super... Aguilar Super Double, né? É uma ignorância. Tá bem alinhado com a corda, né? Sim, porque a gente fez 19 milímetros, né, o espaçamento. Baseado no distanciamento. Para que as cordas caiam bem no meiozinho mesmo ali, né? E escala de 34 polegadas. Tá.
que mais eu posso dizer? Aqui é um OBP2, aquele pré da Aguilar também. Ah, é o 2? É o 2. É o 2. Então ele tem volume, balanço, grave e agudo. E a chavinha passivo-ativo. E a chavinha passivo-ativo. E o passivo dele é muito bonito também, cara. E já bem o ativo, né? O ativo, eu tenho que até controlar um pouco. A gente estava falando em off sobre os 40 Hz, que é uma decisão aqui dos prés da Aguilar, que se você empurrar muito, ele vem muito subgrave. Isso às vezes acaba me incomodando um pouco. Aqui tá no ativo. Desceu, subir mais. Uou! Então eu tento deixar ele mais controladinho aqui e dar um som bem interessante. Que legal. Outras marcas que acompanham aí o Duca Tambasco, empresas aí, parceiros, quer falar o espaço? Sim, a Boss, né? A Boss a gente já tá junto há bastante tempo. Eu uso a GT1000. A GT1000, pra mim, ela foi bem disruptiva, assim, porque eu sempre usei muitos pedais, amo pedais, tenho uma pancada de pedais em casa, mas, assim, pra praticidade da estrada, a GT1000 veio muito a calhar. Saiu sem linha, bonitinho. Exatamente. Além dessa questão, né, da praticidade de já mandar uma linha direto, uma coisa que eu gostei muito dela é que ele tem uma possibilidade de você dividir o canal. Ele tem um divider onde você divide os amplis, né? Então o que eu faço? No meu som sujo, eu faço um blend. Só que um blend não de distorções, um blend de ampli. Um ampli limpo e um ampli sujo. Então, por exemplo, esse aqui é o som que eu uso mais constantemente, né? E por que isso? Porque quando você distorce o sinal como um todo, ele tende a sumir as frequências graves, o contrabaixo, ele meio que... Eu já reparei isso ao longo da minha vida, que ele vai sumindo na mix. Sim. Então eu tento ter essa raspada, né? Agressividade. A agressividade, mas ter aquele... A essência do instrumento, grave. O grave lá. E faço isso para alguns timbres de solo também, né? Esse timbre aqui que é uma simulação do pedal Blues Overdrive. Sim. Que o... Como chama aquele... Deu um branco agora, o guitarrista gosta pra caramba. John Mayer? Esqueci. Se eu lembrar depois a gente caça. Informação. E se você souber, escreve aí. Boa. Porque eu gosto que ele... Você fala se eu toco assim, o cara nem sente muito, né? Não tá tão distorcido. Sim. Só que se eu misturo... E se eu dou a intensidade, ele vem rajadinho. Isso me ajuda muito na dinâmica. Pra solo, eu acho bonitaço esse som. Animal. Eu faço muito isso gravando. Andy Timmons. Eu faço muito gravando isso, né? De eu somar dois. Pode crer. Um clean e um drive. Assim. Pode crer. Mas ao vivo eu ainda não tô trazendo isso. Mas justamente, eu faço justamente isso. Foi por isso que eu comecei a fazer. Porque eu faço nas gravinas. Aí você trouxe eu falei, você faz por na que eu não vou levar isso pra estrada? Maravilhoso. Eu comecei a fuçar pra caramba, eu cheguei nesses timbres onde dá esse mix, assim. Bom, eu não sei se o meu técnico de som, ele só é simpático comigo, mas ele sempre elogia. Que legal. Mas ele acostumou com o trabalho, pra ele chega tudo organizado. Pois é. Som limpo, né? Legal pra caramba. Duca, mano, obrigado demais por você ter vindo aqui no programa, por ter retornado ao Fala Baixista. Muitos pedidos, viu? Tem doido pra tudo aí. Não, a galera pediu muito, o Duca falou, gente, vai dar certo uma hora, calma que vai dar certo, e deu certo. Mas eu quero fazer mais uma pergunta aí pra gente tá encerrando aí. Planos futuros aí, incluindo oficina, cursos, carreira, trabalho solo, o que esperar daqui pra frente do cara? A gente, obviamente, eu vou falar um negócio aqui. Daí vocês lidem com essa informação enigmática.
do jeito que vocês quiserem, tá? Se eu falar um pouco a mais, daí vão puxar minha orelha, tá? Então eu vou ser enigmático e vocês lidem com essa informação. Como eu falei, a gente vinha revisitando os álbuns, a história do G3. A gente revisitou com o PG, com o Luffy, com o Aposan. E a gente veio assim fazendo toda essa trajetória. E esse ano a gente encerrou essa trajetória de álbuns. Logo 2026. Então já fica aí uma dica aí pros investigadores aí, o pessoal que cria teorias, etc e tal, né? Porque deve ter um monte de fã que cria. Não, que é o seguinte, que o Duca, quando ele saltou de paraquedas, ele teve aquela ideia, coisa que você nunca fez na vida, de repente, sabe? Pode crer. Né? Aquelas coisas assim. Coisa de fã, né? Que legal. Quem nunca, né, bicho? Quem nunca? A gente faz isso também. Especular, né? Exatamente. Pô. Luca, eu queria te presentear com uma lembrancinha aqui do programa. Presente é bom. Você viu que na primeira vez não teve, agora a gente tá melhorando as coisas aqui. E uma lembrancinha singela e simples do programa Fala Baixista. Meu cafezinho já vai vir aqui, ó. Você que é um cara que é super fã de café, um cara que conhece do assunto, né? Chegando em casa, o primeiro já vai ser estreado. Já. Legal. Obrigado, cara. Dá uma lavada pra tirar os pelos de gato daí, que você fala pro pessoal. É bom, né? Dá uma lavadinha. Muito obrigado. E, obrigado demais. Duca, redes sociais, padrão de sempre. Duca Tambasco, não tem segredo, né? É isso aí, Duca Tambasco em todos os cantos aí. Tudo junto e em todos os cantos. Obrigado, Panta. Obrigado. Mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. É sempre bom falar sobre contrabaixo, equipamentos, música, vida. E esse aqui é um bom espaço para fazer isso. E eu vou te falar uma coisa do coração. Você é um cara sensacional. Obrigado. Eu sou teu fã. Te considero um cara do bem, um amigo. E minha admiração por você não é só musical, é como pessoa, como ser humano. Obrigado, mano. Obrigado. Fico feliz. Aqui, eu quero que você sinta que o Fala Baixista é a tua casa. Você pode voltar quando quiser. Você sempre será muito bem-vindo aqui. Obrigado. A gente tá em casa. Fico até tímido. Obrigado. Pessoal, like no programa. Se inscreve no canal se você está chegando aí das redes do Duca. Tem a primeira entrevista com o Duca, que foi lá em 1913, mais ou menos. Brincadeiras à parte, faz tempo que a gente não se fala, né? E também ativa as notificações, põe todas as notificações aí no YouTube, que é importante para você receber o conteúdo aí quando sai vídeo no canal. Beleza? Então? Então vou fazer o meu bordão no canal do Panta. Senta o slap no like, velho. Ouviram o homem? Senta o slap no like. Obrigado, gente. Valeu. Vejo vocês na próxima. Tamo junto.